Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem. Hoje nós vamos continuar a nossa conversa a respeito do continente asiático, né? Basicamente, nas duas aulas anteriores, o que é que nós tratamos de dar uma olhadinha aí? Nós começamos a compreender que o continente asiático, ele é um continente gigantesco, muito populoso e complexo, né? O que acaba gerando isso? Acaba gerando que em diferentes regiões desse continente nós acabamos encontrando também a presença de diferentes realidades. Essas diferentes realidades dizem respeito ao quê? Dizem respeito a aspectos físicos e sociais. Então, um pouquinho de aspecto social a gente já até começou a dar uma olhada, não é mesmo? Agora, num segundo momento, nós vamos tratar de fazer o quê? Entender um pouco do ambiente, do espaço geográfico asiático, que eu nem preciso dizer para você também. É de uma complexidade que é gigantesca. E principalmente o nosso relevo, que é o tema da nossa aula de hoje, para nós compreendermos um pouquinho melhor, a gente vai ter que voltar a algumas noções, principalmente daqueles conteúdos que foi visto lá no sexto ano. Tá? Então esses conteúdos também vão ajudar hoje, por isso que vocês viram lá no passado, meus queridos alunos e alunas, aqueles conteúdos. Agora a gente vai começar a aplicar um pouco disso aí. Vamos embora? Vamos dar uma olhada lá? Então tá aí, ó. Primeiro que nós temos é um problema grande. Ele vai tratar do relevo asiático. Então a primeira coisa que nós vamos dar uma olhada é entender esse mapa aí. Então você acaba percebendo que esse mapa, ele é um mapa que apresenta o quê? Diferentes cores. E se você for dar uma olhadinha aqui no pé do mapinha embaixo dele, você tem que essas cores, elas são relativas ao quê? Elas são relativas a essa questão das cotas de altitude. Então, quando você tem os verdinhos que aparecem, por exemplo, lá ó, no norte, a planície da Sibéria, a planície de Tamir, elas são regiões que elas têm altitude, que são altitudes muito baixas. Dificilmente essas essas planícies aí, que elas vão ultrapassar o quê? Elas vão ultrapassar os 150 metros de altitude. Que seriam essas planícies? E elas são importantes que elas aparecem principalmente no norte da Ásia, mas planícies menores também vão surgindo aí em outras regiões. Vamos procurar relembrar um pouquinho o que é isso? As planícies, elas não são nada mais, nada menos do que aqueles grandes depósitos de sedimentos. Como nós vamos tratar de ver aqui nessa região central, nós vamos encontrar a presença aí de uma gigantesca cadeia de montanhas. E essa cadeia de montanhas, são as regiões mais elevadas, que é conhecido como Himalaia, acaba acontecendo o que com ela? Acaba acontecendo que durante milhões e milhões de anos, nós tivemos o quê? Nós tivemos justamente que elas foram sofrendo desgastes. Passou por um processo de intemperismo. E com isso nós tivemos o quê? A tendência natural veio a água, da chuva principalmente, o próprio degelo da neve, somado ao quê? Ao sol, aos seres vivos, uma série de agentes aí que causaram esse intemperismo. E a tendência natural era justamente que essas regiões acabassem fazendo o quê? Esses sedimentos, eles fossem deslocados para as regiões de menor altitude. Tá? Formaram, por exemplo, essas grandes planícies que nós temos ao norte. E por aí você percebe que em outras regiões, muitas vezes próximo aí de planaltos, né, como é o caso aqui dessa planície que surge próximo do Planalto da Arábia, o processo de formação é exatamente o mesmo. É o desgaste dessas estruturas com uma maior altitude. Tudo bem? Mas sempre que a gente fala de relevo asiático, a maior parte das pessoas, elas tendem muitas vezes a fazer o quê? Qual é a imagem que vem na nossa cabeça? Tá?
A imagem que basicamente vem na nossa cabeça aí é essa região gigantesca aqui, né? Nessa região mais central aqui, você está vendo? Então, como você pode perceber lá no nosso mapa, essa região é conhecida como o Himalaia. Por que é que esse Himalaia chama tanto a nossa atenção? Porque ele é conhecido como o telhado do mundo. Lá é onde nós encontramos as maiores altitudes do nosso planeta, né? E o ponto mais elevado, que é justamente o Everest aí. Da mesma forma que aconteceu com as planícies, nós vamos acabar tendo que os planaltos e essas grandes cadeias de montanhas, principalmente aí, mais as cadeias de montanha que os planaltos, não é mesmo? Eles vão ter uma formação que vai ser um pouco diferenciada. Se as planícies elas vão sofrer o quê? Esse processo de deposição, depósito de sedimentos. Essa grande cadeia de montanhas, essa famosa cadeia de montanhas, o processo ele é um processo um pouquinho diferenciado ao que é que eu estou me referindo. Então você dá uma olhadinha agora nesse conjunto de ilustrações que eu tenho aqui para você, né? Então tá lá, ó. O Everest faz parte da cordilheira do Himalaia e é considerado o monte mais alto do planeta. Você sabe basicamente como é que esse monte se formou? Ah, então a resposta para tudo isso aí começa lá há 45, 54 milhões de anos. Que nós vamos ter basicamente a ideia que se forma nesta imagem aqui. O que nós temos a ideia que se forma nessa imagem? Se você lembrar também dos conteúdos lá dos anos anteriores, o que é que nós sabemos que acontece? Funciona mais ou menos da seguinte forma. Essa parte mais externa do nosso planeta, ela vai ser formada por um conjunto muito grande de placas, certo? Como você bem sabe, essas são as nossas famosas placas tectônicas. E essas placas tectônicas, basicamente, elas se encontram de que forma? Elas estão flutuando, por assim dizer, sobre um gigantesco mar de magma. E esse mar de magma, ele apresenta um movimento contínuo, ele tem uma força que vai lentamente transferindo para essas placas gigantescas, tá? Qual seria a consequência de tudo isso, então? Essas grandes placas, e você tem que imaginar da seguinte forma, a massa que elas possuem são massas gigantescas. A velocidade é baixa, o movimento vai ser o quê? 1, 2, 3, 4 centímetros por ano, correto? Mas só que é uma massa muito grande. Seria mais ou menos aquela ideia de você pensar assim, ó. Se minha mão vem se deslocando e se choca contra a outra nessa velocidade, não vai fazer nada. Se ela se choca contra uma parede, não vai fazer nada. Porque a massa dela é muito pequena. Agora, se nessa mesma velocidade vier um caminhão carregado, 50 toneladas, e bater na parede, bater em mim, acabei, né? Se bater na parede, vai derrubar a parede com a mesma velocidade. É a lógica que nós temos aqui. A velocidade não é elevada, mas a massa é muito grande. Então, quando essas placas, conforme elas vão se chocando, a tendência natural é que as bordas dessas placas, elas vão sofrendo alterações, né? Nesse caso aí, elas vão se elevando, se elevando, se elevando, e toda vez que elas estão se elevando, elas estão formando essa cordilheira. Então a gente pode pensar mais ou menos da seguinte forma, não é mesmo? Enquanto você tem esses choques entre placas tectônicas formando esses continentes, formando essas grandes cadeias de montanhas aí, ao mesmo tempo numa velocidade lenta também, nós vamos ter esse conjunto dos chamados agentes exógenos do relevo, que é o vento, que é a chuva, que é o sol, os seres vivos, que eles vão fazendo o quê?
vão lentamente intemperizando. Eu costumo, apesar de eu não achar a forma mais correta, dizer o quê? Enquanto um conjunto, ele é um conjunto de forças que tem a sua origem lá no interior do nosso planeta, vai formando, por exemplo, uma cordilheira, você tem um outro conjunto, que é um conjunto que faz o quê? Que vai dizendo assim, modelando isso através do intemperismo. Mas não quer dizer necessariamente que essa região aí, que nós tenhamos o quê? Que nós tenhamos justamente que ela vá apenas e exclusivamente se colocar lá naquelas planícies, como eu apontei mais ao norte aqui. Vamos voltar mais uma vez no nosso mapa? Então, se você for perceber, nessas regiões aqui, ó, nós vamos encontrar também outras grandes planícies, penínsulas e assim por diante, tá? Mais ao sul. E daí ali vai acontecer um fenômeno que vai ser justamente o quê? Formação dos grandes deltas. Também são gigantescas planícies sedimentares. Então, aqui é a imagem que nós temos, presta atenção. Só para você se localizar, mais ou menos a Índia, Bangladesh, né? Presença Brahmaputra, Ganges e assim vai. Então essas águas trataram de fazer o quê? Elas trataram de trazer uma quantidade muito grande desses sedimentos e criar esses gigantescos deltas que são muito famosos lá também. E por outro lado, nós não podemos esquecer que uma outra característica de toda essa formação de litosfera, por assim dizer, de relevo principalmente do continente asiático, acabou gerando o quê? Acabou gerando que o continente asiático ele é extremamente rico em minerais, que por exemplo nós temos os gasodutos, oleodutos, né? Mas em outras regiões, essa formação geológica também acabou trazendo o quê? Acabou trazendo uma riqueza mineral muito grande, tá? Para fechar nossa aulinha, mais uma vez o exercício para você aí. Página 4, desculpe, exercício 4 da página 216. Faz lá, dá uma olhadinha para nós, que isso é muito importante. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.